Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Vamos dar início à nossa primeira aula do segundo bimestre da turma do oitavo ano A e B de matemática, com conteúdo sobre triângulo. Eu espero que vocês gostem, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar reassistindo esse vídeo várias vezes e tirando as suas dúvidas direto no grupo do WhatsApp. Tá? Vamos aqui para o nosso quadro virtual e boa aula para vocês. Vamos começar. A unidade 3, que é o nosso conteúdo do livro, ele fala sobre triângulo. Desse conteúdo, nós vamos ter a classificação de triângulos. É aqui que nós vamos entender sobre congruência de triângulos e pontos notáveis de um triângulo. Vamos começar por classificação de triângulos. Tá? A classificação de triângulos, nós podemos classificar de duas formas. A primeira forma é quanto à medida dos seus lados. Nós vamos observar os lados do triângulo, cada lado dele, para saber qual nome nós vamos dar para aquele triângulo. Cada lado tem a sua característica, tem uma medida, tem uma... Enfim, observando essas características, essas propriedades de cada lado, nós vamos descobrir que tipo de triângulo é esse. Tá? O segundo meio é quanto à medida da abertura dos triângulos. Né? No caso, nós temos essa abertura aqui em vermelho, né? Que nos mostra que tipo de triângulo é esse. Essas aberturas dos cantos, né? Que nós chamamos de vértice, cada cantinho desse é um vértice. Ele forma uma abertura, essa abertura tem uma característica e por essas características nós conseguimos também dar nome aos triângulos. Então vamos observar primeiramente a classificação quanto à medida dos lados. Tá? Por enquanto é só lados. Os ângulos internos nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Das características são três. A primeira é chamada de triângulo escaleno. O que seria esse triângulo escaleno? Veja o triângulo abaixo. Ok? Observe na base do triângulo, né, que é a parte de baixo do triângulo, ela tem uma medida pequena. A da sua esquerda, o lado esquerdo desse triângulo, ele tem uma medida um pouco maior que a parte de baixo, que é a nossa base. E o terceiro lado, né, também é totalmente diferente. Ou seja, o triângulo escaleno, nós podemos dizer que ele é escaleno quando todos os lados são diferentes. Ou seja, não tem lados congruentes. Tudo bem? Para quem não lembra, né, no ano passado, a palavra congruente significa o mesmo que igual, né? Parecido. Ele é semelhante, ele tem uma certa igualdade. Tá? Eles são congruentes. Isso aí nós vamos tentar explicar à medida que a aula for avançando. Né? O outro triângulo é o triângulo isósceles. Quais são as características desse triângulo isósceles? Vamos verificar aqui o triângulo abaixo. Tá? Novamente, observe a base dele. Ela é bem curtinha, bem pequena. O lado esquerdo dele tem uma medida. E esse lado ele é igual ao lado direito. Eles têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Então, para a gente poder chamar um triângulo de triângulo isósceles, ele tem que ter dois lados congruentes, ou seja, dois lados iguais. Tá? E o terceiro triângulo, o terceiro tipo, enquanto ao lado, é o triângulo equilátero. Ok? Observa a figura, né, do nosso triângulo. A base, que é a parte de baixo, é igual à lateral esquerda, que é igual à lateral direita. Ou seja, todos os lados desse triângulo são iguais, são congruentes. Né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da classificação dos triângulos a partir dos seus ângulos internos, da abertura dos seus ângulos internos. Novamente, nós vamos ter três opções de triângulos, né? Três nomes diferentes. O primeiro dele é o triângulo acutângulo, né? Observa a figura abaixo, ok? E vamos reparar cada ângulo interno, esse que está sendo marcado em vermelho. Ao observar esses ângulos, eles são medidos diretamente em graus. Lembra que nós falamos já algumas vezes sobre o grau
de um ângulo aberto, um ângulo, enfim. São esse tipo de grau que é medido através do transferidor. Ok? Para ser chamado de triângulo acutângulo, esses graus, esses ângulos internos, né, eles têm que obedecer essa regra. Cada um de seus ângulos internos serão maior que zero e menor que 90 graus. Tá? Então, o primeiro ângulo ele tem que ser maior que zero e menor que 90, assim como os outros dois ângulos. Tudo bem? Se você não lembra o que significa maior que, né? Maior que é esse símbolozinho, que é, né, o chapéuzinho deitado, como vocês gostam de dizer, apontando para a nossa direita. E o menor que é o outro chapeuzinho deitado apontando para a esquerda. Isso aí nós vamos ver para mais na frente. Eles servem para a gente poder comparar quem é maior, quem é menor, se é mais alto, se é mais baixo, tudo bem? Vamos ver o segundo triângulo. O segundo triângulo ele é chamado triângulo retângulo. Observa a figura abaixo. Né? Observa os ângulos internos, que nós temos dois ângulos rasos, né? Digamos assim, médios. Rasos não, bem agudo praticamente. E dentre eles tem um ângulo, né? Que é esse que foi marcado agora, com um quadradinho e uma bolinha no centro. Esse quadradinho com essa bolinha no centro nos permite e nos diz que ele tem exatamente 90 graus. Tudo bem? Toda vez que aparecer essa figurinha com a bolinha no cantinho, independentemente do desenho que tiver na sua tela, no seu livro, né? Se for um retângulo, se for um trapézio, e aparecer esse quadradinho com uma bolinha no meio, isso quer dizer que este ângulo tem 90 graus. E o ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto, né? Se é um ângulo reto, o triângulo retângulo tem que ter um ângulo reto que vale 90 graus. Até aí tudo bem? Vamos ver o nosso terceiro triângulo. O triângulo obtusângulo. Ele não é tão difícil, né, de se identificar, por causa dos dois ângulos menores e esse ângulo maior. Tá? Esse ângulo maior é que vai indicar para a gente que ele é um triângulo obtusângulo. E para ele ser chamado de triângulo obtusângulo, nós temos que ter, nesse ângulo maior, uma medida maior que 90 graus e menor que 180. Bom, vamos ver uma curiosidade aqui sobre triângulo que pouca gente sabe, né? E que é sempre bom ficar comentando com vocês, tá? A curiosidade é o seguinte: você sabia que a soma dos três ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus? Não? Então vamos observar aqui o nosso exemplo aqui. Eu tenho um triângulo ABC e tenho os três ângulos internos x, y, z. Né? Automaticamente, se analisar essa figura, e se for verdade, nós vamos ter a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. Não é isso que diz a nossa curiosidade? Então, nós temos x mais y mais z igual a 180 graus. Vamos dizer que o x vale 90 graus. O nosso y vale 30 graus. E o z vale 60 graus. Se eu somar esses três valores, ele tem que dar 180 graus. Se não der 180 graus, então a nossa continha pode estar errada ou a nossa curiosidade está mentindo para a gente. Então vamos fazer essa continha aqui. Primeiramente vamos somar o 90 mais 30, que vamos ter 120. Vamos abaixar o restante, tá? E vamos somar novamente 120 mais 60, que vai dar 180. E 180 é igual a 180. Então, praticamente, conseguimos provar que é verdadeira essa questão, essa curiosidade. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo sempre vão dar 180 graus. E isso acontece com todos os triângulos.
Vamos ver agora esse outro exemplo sobre a nossa curiosidade, né? Que ele é uma espécie de um cálculo muito interessante dentro da matemática, que vocês vão se deparar durante as nossas aulas, né? Novamente, nós temos um triângulo ABC. Dentro desse triângulo, nós temos três ângulos x, y e z, ok? E a nossa curiosidade sempre diz, x mais y mais z tem que dar 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Digamos agora que x ele vale 80 graus. O y vale 25 graus. O z é a nossa questão. Nós não sabemos o valor de z. Então, ele quer que a gente encontre esse valor de z. Já sabemos que se somar todo mundo, né, todos os ângulos internos, vai dar 180 graus. Então, a soma de 80 mais 25 mais z tem que dar 180 graus. Se vocês não lembram do ano passado, né, algum professor pode ter falado para você na sua vida sobre um pouquinho de equação. Se não viram a equação, nós vamos tentar relembrar vocês um pouco aqui. Esse sistema que gerou, de 80 mais 25 mais z, é um sistema de equação que, para determinar o valor de z, o valor real do ângulo z, nós temos que efetuar as operações, né? Então, como é que nós vamos efetuar? Primeiramente, nós vamos somar o 80 mais 25, né, que dá 105. Vamos abaixar os demais, né, e vamos fazer um jogo de matemática que é a mudança de membro. O 105 ele está localizado no primeiro membro da nossa pequena equação, né, da nossa curiosidade. Ele está localizado no primeiro membro, nós vamos ter que jogá-lo para o segundo membro. Porém, ele é um número positivo, como nós vimos no bimestre passado. Tá? Ele é um número positivo. Se ele é positivo no primeiro membro, nós vamos jogar para o segundo membro com o sinal trocado. Ele passa para o segundo membro como negativo. Então, ele vai para lá como menos 105. Agora, nós temos z é igual a 180 menos 105. Fazendo essa continha, nós vamos ter 75. E, para resolver essa questão, né, se realmente x mais y mais z tem que dar 180 graus, para isso ser verdadeiro, nós vamos ter que colocar 75 graus no lugar de z, para que nossa curiosidade se torne verdadeira. Bom, pessoal, agora é com vocês. Copiem as atividades no seu caderno e qualquer dúvida nos procure no grupo do WhatsApp. Uma boa aula e até mais.